Olá, tudo bem com você? Se eu pedir para você pensar entre os diversos apóstolos que Jesus teve, qual o que teve o ministério mais bem sucedido? Ou o que teve o ministério mais completo? O que você me diria? Talvez um forte candidato é o apóstolo Pedro, com tudo que ele fez, tanto durante a companhia de Jesus ou até depois da morte e ressurreição de Jesus. Talvez outro apóstolo que também bastante reconhecido pelo ministério aprovado é o apóstolo João, que escreveu as cartas joaninas, o Evangelho, o próprio livro de Apocalipse. Mas hoje eu quero falar com você sobre um outro apóstolo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que na verdade se tornou apóstolo depois da morte e ressurreição de Jesus. Paulo tem realmente um ministério aprovado. Aprovado como missionário, várias igrejas que são resultados do trabalho de Paulo na Ásia, na Europa. Podemos falar também de Paulo pregador, que pregava nas sinagogas e nas praças. Podemos falar do Paulo discipulador, que fez discípulos como Timóteo, Tito, Silas e tantos outros. E o que falar do apóstolo Paulo escritor? 13 das 27 cartas do Novo Testamento são do apóstolo Paulo. Porém, eu quero refletir com você o que fez o ministério do apóstolo Paulo ser tão bem sucedido. Porque ele foi um apóstolo aprovado por Deus. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, a minha atenção, é que Paulo teve um chamado divino. Paulo teve um ministério divino. O que eu quero dizer com Paulo teve um ministério ou um chamado divino? A iniciativa de Paulo se tornar um apóstolo, um missionário, um pregador, não partiu do próprio apóstolo Paulo. Ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Sabemos que Paulo estava indo para a estrada de Damasco, na Síria, quando Jesus aparece para Paulo, se revela a Paulo como o Jesus a quem Paulo estava perseguindo. E Paulo, então, reconhece o seu erro de estar perseguindo a Jesus e atende ao chamado de Jesus e começa a seguir a Jesus. Em Atos capítulo 9 temos toda essa história. E o versículo 15, Jesus está conversando com Ananias, que foi o homem que Jesus usou para dar instruções a Paulo, para que Paulo viesse a entender um pouco melhor quem era Jesus. E Atos 9, 15, Jesus fala para Ananias: vá, Ananias, vá falar com Paulo, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, perante todo o povo de Israel. O que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus chamou Paulo. Antes de Paulo pensar em ser um apóstolo, Jesus o escolheu para ser o mensageiro de Jesus. Paulo teve um ministério bem sucedido. Paulo teve um ministério aprovado, porque ele aceitou o chamado de Jesus. E não só aceitou o chamado de Jesus, mas ele permitiu que Jesus orientasse Paulo em todas as suas viagens missionárias. O Espírito Santo estava sempre mostrando para Paulo como ele deveria fazer, o que ele deveria fazer, e ele sempre estava flexível às ordens, às instruções que Jesus dava para Paulo ao longo do seu ministério. O que você tem feito na obra de Deus?
O que você tem feito para servir as pessoas no seu dia a dia que estão ao seu redor? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Eu acredito que todo mundo que tem um dom, todo mundo que tem uma habilidade, todo mundo que tem um talento, isso foi dado por Deus. Como a palavra já diz, dom é algo que é dado, é uma dádiva. E se você e eu temos dons, temos habilidades, é porque Deus nos deu essa habilidade. Às vezes eu tenho tido dificuldade em ter um ministério bem-sucedido, porque eu estou querendo fazer o que eu quero, não o que Deus me chamou para fazer. Eu acredito que assim como Deus chamou Paulo para uma missão específica, pregar aos gentios principalmente, Deus tem chamado cada pessoa para desenvolver um talento, um dom, uma habilidade, ou mais de um dom, mais de um talento no reino de Deus. Às vezes nossos ministérios, nossas atividades estão com um problema porque queremos fazer aquilo que chama a atenção das pessoas e não o que Deus nos chamou para fazermos. Paulo tinha um ministério divino porque ele foi obediente ao chamado de Jesus. Ele fez aquilo que Jesus o chamou para fazer e não o que ele quis fazer para que as pessoas reconhecessem os seus dons e os seus talentos. Uma outra coisa que eu acho importantíssimo no ministério de Paulo e o que levou a ter um ministério tão bem sucedido foi o fato de, apesar de Paulo ter um ministério divino, ou seja, ele estava fazendo aquilo que Deus o habilitou para fazer, que Jesus o chamou para fazer, Paulo tinha consciência de que o seu ministério era plenamente humano. Paulo fazia um trabalho guiado pelo Espírito Santo, mas ele reconhecia que ele, Paulo, era de carne e osso. O que eu estou querendo dizer com essas palavras? Paulo tinha plena convicção de que a obra era de Deus, de que o chamado era de Deus, de que a palavra pregada era poderosa porque era guiada pelo Espírito Santo. Mas ele, Paulo, tinha suas fraquezas. Ele, Paulo, tinha suas limitações. Nunca vemos Paulo tentando ser um super apóstolo. Nunca vemos Paulo tentando ser melhor do que ele realmente era. Por exemplo, se você ler o livro de 2 Coríntios, várias vezes Paulo se abre no livro de 2 Coríntios mostrando o quanto ele sofreu no seu ministério, o quanto ele sentiu dor, o quanto ele foi perseguido, o quanto ele foi maltratado. E diante de coisas assim, ele sentiu medo, sentiu dúvidas, sentiu receios, se sentiu fraco. Paulo sabia das suas fraquezas. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 11, desde o versículo 25, ele está falando de quantas vezes ele foi apedrejado, preso, sofreu naufrágio. E no versículo 29, ele diz: quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo se sentia limitado na sua condição de homem, se sentia fraco na sua condição humana. Ele sabia que era o poder do Espírito Santo que habitava nele, que o fazia vencer todas as coisas, não as suas habilidades, sua capacidade manual. O que quer dizer isso? Qual é a importância de um ministro reconhecer a sua fraqueza?
assim ele consegue trabalhar com a fraqueza dos outros. O problema de um ministério onde o ministro se sente um super apóstolo é porque o ministério exalta não a Deus, mas o próprio ministro. O problema de muitos ministérios hoje é que pessoas querem ser mais do que elas são. Querem as glórias para si e não para a obra de Deus. E essas pessoas que se sentem extremamente incaíveis, se podemos usar assim essa palavra, elas não permitem que as pessoas ao seu redor também caiam. Por exemplo, um escritor evangélico chamado Brian Dodd escreveu um livro chamado Liderança de Poder na Igreja. Ele fala que muitos líderes são tão perfeccionistas que eles temem e repudiam a fraqueza para si e o pior, para as pessoas ao seu redor. Brian Dodd diz que existem pelo menos 4 regras que esses líderes perfeccionistas aplicam. Eles não verbalizam essas regras, mas no dia a dia cumprem essa regra. Eles falam, regra número 1, não tenha problema. Regra número 2, se você identificar um problema na sua vida, supere-o rapidamente. Regra número 3, se você não conseguir superar os seus problemas, as suas fraquezas, os seus erros, mascare-o. Regra número 4, se você não consegue superar e muito menos mascarar as suas fraquezas, então fique longe de mim. Porque eu não quero que as pessoas achem ou pensem que as suas fraquezas e os seus problemas são os meus problemas. Será um exagero pensar em líderes assim? O maior problema desses líderes é que eles não aceitam as fraquezas das pessoas ao seu redor. O maior problema desses líderes que querem ser super apóstolos é que o ministério deles não glorificam a Deus, mas eles mesmos. A melhor maneira de combatermos essa heresia, esse orgulho, essa arrogância, essa soberba, é pensar, olha ao nosso redor, como as pessoas chegam, quando as pessoas chegam em nossas comunidades com sofrimento, fracassadas, frustradas, em pecado, como elas são acolhidas? Será que elas encontram espaço nas nossas igrejas para serem acolhidas e mudarem a situação delas? Será que essas pessoas, quando chegam vulneráveis, elas conseguem se sentir amadas, amparadas por nós e, com isso, motivadas a mudarem suas condições? Ou será que elas nem têm chance de expressarem as suas dores, as suas fraquezas, as suas limitações, porque elas não são bem recebidas? O ministério de Paulo era humano, porque Paulo reconhecia as suas próprias fraquezas. E com isso, ele conseguia reconhecer as fraquezas ao redor dele. Ele conseguia reconhecer as debilidades das pessoas que trabalhavam com ele, que faziam parte da sua congregação. Ele conseguia acolher essas pessoas e todos juntos crescerem e amadurecerem espiritualmente. Qual o resultado desse ministério aprovado de Paulo? No finalzinho da sua jornada, em 2 Timóteo, capítulo 4, já quando Paulo tem certeza que vai ser morto, ele escreve suas últimas palavras para Timóteo e diz, 2 Timóteo 4, 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.
Palavras de um homem feliz e realizado com seu ministério. Por quê? Porque ao longo do seu ministério, Paulo soube viver para Cristo. Somente uma pessoa que consegue viver para Cristo consegue morrer em Cristo. Você e eu estamos sendo desafiados por Paulo, pelo ministério aprovado de Paulo, a atendermos ao chamado de Deus para realizarmos a obra de Deus ao nosso redor, ajudando, melhorando a qualidade de vida das pessoas que nos cercam, entendendo que somos limitados e fracos. E todo o poder que acontece e que existe vem do Espírito Santo que habita em nós, que nos fortalece, que nos renova e que nos faz capazes de amarmos e servirmos uns aos outros. Que possamos ter ministérios aprovados. Amém?